Bom, então estamos no horário, vamos dar início, né? Primeiramente, fazendo as apresentações de rigor, né? Os agradecimentos ao Governo do Estado do Amazonas, à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento, Inovação, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, né? E a todos os convidados, particularmente os nossos ilustres debatedores. Teremos a presença do Dr. Diógenes Machado, da Universidade de São Paulo, da USP, né? E os nossos colegas da UEA, o Dr. Márcio Páscoa e o Dr. Mário Trilho. O tema da nossa mesa de certa forma, vai um pouco na continuidade da conferência anterior, né? Um ponto um pouco mais específico. Nossa mesa redonda vai tratar das interações entre tópicos musicais e esquemas de contraponto. Gostaria, de qualquer forma, antes de dar início, lembrar os que estão inscritos, que devem deixar registrada sua presença no chat, ok? E já na nossa conferência anterior, tivemos 32 inscritos e 52 visualizações no YouTube, que com certeza devem aumentar. Espero que com os ilustres convidados que temos agora na nossa mesa redonda, nosso Ibope vai lá para cima. Então, bom, queria dar início, então, dando a palavra ao primeiro convidado, o Dr. Diógenes Machado, para nos comentar suas impressões sobre esse tema, lembrando que teremos um tempo, tentaremos respeitar, de 20 minutos, né, para que seja um verdadeiro diálogo e tenhamos um intercâmbio de ideias bem interessantes. Então, prezado professor, com você a palavra. Muito obrigado, Gustavo. Marco aqui, então, 19h02, não é? Tentarei terminar às 19h22. Tentarei sempre, né? Farei todo o esforço possível para que a gente possa aí, estar dentro do tempo. Bem, primeiro eu quero agradecer novamente o convite da Universidade Estadual do Amazonas, sempre na pessoa do professor Márcio Páscoa, não é? Que nos anima sempre a esse debate e também nos anima a avançarmos nas considerações que fazemos sobre nossas pesquisas, sobre nossos objetos que compartilhamos, não é? Então, essa troca de diálogo, ou seja, essa troca que nós temos entre esses dois núcleos de pesquisa, ela é uma das coisas que talvez eu reputo como uma das melhores que acontece dentro do Brasil, não é? E justamente o assunto que nos traz é o assunto que nós vimos debatendo aí há quase uma década, né? Então, dessa forma, eu quero também cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, não é? Alguns queridos amigos de longa data, companheiros de muitas jornadas, outros estudantes valorosos que já tive a oportunidade de estar presente. E também quero saludar, não vejo na sala, mas fica registrado, a professora Olga, que em sua brilhante apresentação, ela acaba, então, poupando muito esforço, e que eu também não saberia fazer como ela, não é? Para que eu também possa discorrer sobre o meu objeto. O que eu vou trazer hoje para vocês realmente o estágio onde eu me encontro, não é? Eu estou trazendo, eu sempre faço isso, já fiz isso muitas vezes, quando eu trago esse tema das estruturas de significação, eu gosto de trazer o estágio que eu me encontro. Então, é uma reflexão ainda nova, mas eu acho que dessa vez eu começo a encontrar já elementos que vão dando mais substância a tudo que eu venho pensando sobre o problema da significação. Também me fez pensar, e por isso sempre eu agradeço esse contato com o Márcio nas várias mesas de defesa, alguns problemas na qual eu transito e que não necessariamente são os problemas que transitam o Mário, ou outros colegas que se dedicam
a esse tema da significação, ou o tema da retórica musical, enfim, ele se desdobra, né? Isso daí é o tema dessa questão da representação simbólica na música, é uma árvore de muitas ramas, né? E os nomes e os métodos e as maneiras de se abordar são muito diferentes, né? Então, o solo onde eu planto essa árvore é o solo da ideologia. Não é? Eu estou preocupado com as estruturas sociais, com os modelos de escuta, não é? Com as formas que se dá o jogo entre sociedade hegemônica, sociedade de dominação, e os projetos artísticos que, como fala o Gramsci, né? E aqui realmente eu vou dar uma de Gramsciano, né? Não precisa agora ficar tratando de ler se eu sou ou não, não é? Mas aqui usando o termo de Gramsci, todo o jogo da dominância, não é? Ele é sempre realinhado, não é? Com os modelos de resistência, com os modelos de inflexão que as linguagens hegemônicas trabalham. Então, é por isso que eu venho trabalhando não só sobre a música antiga, né? Mas eu venho trabalhando sobre a música para bandas de sopros, a música feita no cotidiano dentro das periferias, mais especificamente sobre o funk, né? E também venho marcando uma presença política, né? Tratando de trabalhar em conselhos municipais de cultura para que eu possa transformar a minha musicologia em política pública. O que não é muito fácil, mas pelo menos eu venho me dedicando a isso. Bem, enfim, então o tema que eu trago para vocês hoje é justamente fruto de uma reflexão, trajetória, pesquisando esses assuntos. Deixa eu ver se eu já estou... Vocês conseguem ver a minha tela? Alô? Sim, eu consigo. É que agora deu uma pequena travada, mas eu acho que voltou. Tá certo. Então, eu parto aqui. Olha, esse aqui é uma cena de uma série, né? Que se chama Mozart na Selva, Mozart in the Jungle. Isso aqui já é a 4ª temporada. Esse à direita é um regente mexicano que vai reger uma orquestra quase falida em Nova York, não é? E ele tem como marca um grande carisma, né? Ele sempre pensa na música a partir de um processo místico, né? E ele também era compositor, ele era intérprete, mas com o tempo ele vai perdendo a segurança, né, de realizar, né, o que ele chama de método, né, que é ter blonde, o sangue, né? Que a música tem que ter a emoção, tem que ser tocada com sangue. E com o tempo ele vai perdendo o que seria o sangue. E na quarta temporada, depois de ele ver um robô, né, regendo uma orquestra perfeitamente no Japão, quando ele foi convidado para ir reger, e ele vê um robô regendo muito melhor do que ele volta para Nova York e ele tinha o costume, ou pelo menos ele sempre imaginava, conversar com os grandes mestres. E aí no Central Park ele encontra com nada mais, nada menos com Mozart. E ele diz ao Mozart o seguinte: escuta, eu tô absolutamente em crise. A música parou de falar comigo. E o Mozart vira para ele e fala assim: vai trabalhar, você tem que trabalhar. Parece muito engraçado esse diálogo, e ele realmente nessa cena ele é muito engraçado, mas vamos tentar entender o que está aí, né? E o que poderia, mesmo dentro do drama, significar trabalhar. Talvez tenha sido um contraponto muito feliz que fez o roteirista, né? Porque não sei qual a consciência que ele tinha, mas quando a gente pensa no antigo regime, a arte de compor era a arte da perícia, do domínio de uma estrutura de linguagem, né? Do domínio retórico de uma estrutura de linguagem. E do outro lado, nós temos, então, o Rodrigo de Souza, que já é um homem moderno, né? Aquele homem que, como fala o Mark Van Bondes, ele nasce daquela tradição hermenêutica, então ele busca, quase numa reverência mística, encontrar um caminho para a sua expressão musical, né? Então, o Rodrigo, o que ele está... Qual é a plataforma de fala do Rodrigo? Não é? Primeiro, a música como revelação e inspiração, né?
a fantasia que todos nós temos, que a música é a fruição de uma harmonia universal, que nós nos conectamos uma estratosfera hipersensível, onde as coisas podem ser apresentadas no seu estágio mais primário, no seu estágio sem apresentação. As coisas são como elas são, não é? E aí está, né? Através da música a gente chegaria à verdadeira alma, à verdadeira essência dos sentimentos. Então isso é muito forte para nós. Outra coisa, a música como agenciamento de poder, né? Ele como regente, ele vai ter um lugar na sociedade onde ele é um multiplicador de opinião, onde ele faz agenciamentos, né, no sentido de ação, onde a performatividade dele é copiada por jovens, ela serve para arquetipar, né, ela vai criar arquétipos, não é? Como a gente vê as fotos do Karajan, não é, muito compenetrado, ou, por exemplo, o Karabichevsky com seus cabelos longos. Esse tipo de agenciamento de poder nos leva até mesmo a fazer homenagens ao João Carlos Martins em escolas de samba, né? Então, daí nós temos esse jogo entre integrados e apocalípticos, sacerdotes, né? Os integrados são aqueles cultores da cultura artística clássico-romântica, né? Que encontram a essência da arte apenas nos modelos que vão vindo da tradição aristocrática do século XVIII, aristocrática, burguesa e depois acadêmica, os apocalípticos, que pode até ser a música que é feita na periferia, a vanguarda, enfim, todos aqueles que são contra-hegemônicos. E aí você vai ter os seus sacerdotes, né, que são muitas vezes os intérpretes, são aqueles lá que vão buscar nessa estrutura a revelação dessa harmonia universal. Tá? Enfim, um outro ponto é a música como exercício intelectual hegemônico. Primeiro ponto é que toda essa arte que lida, né, o Rodrigo de Souza, ela é fetichizada como um elemento de grande poder, de entendimento e de narrativa, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela também é capitulada e capturada para a indústria criativa também. Hoje a gente sabe o quanto, não é, todo essa cena musical dos grandes artistas move em relação a dinheiro, tá certo? Então, por outro lado, é o Mozart, que era um homem da corte, ou depois deixa de ser, que foi treinado e foi digamos assim, condicionado a exercer a sua composição sem essa grande, vamos dizer assim, essa reverência, né? Para o Mozart, escrever música era um ato de perícia, né? Conhecer as estruturas musicais, conhecer os elementos simbólicos que deviam estar em jogo, como mostrou muito bem a professora Olga. Bem, então, problematizando, eu sempre vou pôr um pouco de texto para vocês irem acompanhando, assim eu também não leio, né? Então, para nós que recebemos passivos uma forma de fruir a música herdada da filosofia hermenêutica do século XIX, tá? E do modernismo do século XX, o processo criativo transcenderia espaços, rituais, funcionalidade, né? E, enfim, a funcionalidade da música, né? Aquilo que a música tem, que o autor tem sua perícia, ela vai sucumbir à ideia de uma arte como inspiração, tá? Mas isso daí é inexorável? Não. Isso daí tem ali um ponto de ruptura, que é que justamente eu quero explicar, que eu quero trabalhar, né? Por quê? Qual é o ponto de ruptura? Quando a música faz sentido, né? Nesse problema da música, em tudo aquilo que pode nos levar a considerar quando é que a música faz sentido, é que esse processo pode se romper, né? E aí a gente está vivendo mais uma fantasia e desejo de representatividade da música como uma linguagem que nos traspassa, mas numa perspectiva de ilusão. Porque a música só faz sentido quando nós, de forma individual, mas também coletiva, não é? Damos uma relação de realidade. Mas essa realidade ela vai articular um grande elemento, um grande mecanismo sociocultural e histórico. É nesse lugar que eu estou.
né? Eu não estou no lugar que procura melhores possibilidades para interpretação musical. Eu não estou no lugar onde busca como essas ferramentas podem servir à educação musical. Não, eu estou no lugar onde eu penso o processo da música como elemento sociocomunicativo, inclusive para aprender como ela pode se tornar política pública para hoje. Então, uma outra coisa é que a gente tem que entender bem o que a gente fala quando diz significação. O que é significação? Essa palavra que vai se travestir hora de retórica, hora de análise motívica, hora de análise formal, hora de teoria tópica, hora de semiótica. O que é isso? Não é? Então, eu gostaria de marcar bem o que significaria, né, para nós, hoje, o termo significação. Primeira coisa, é a ideia de relações simbólicas que emerge de um complexo sistema sociocomunicativo, dispostos em estratégicas de lógica não verbais. Seu fundamento é que signos musicais ou campos expressivos como as tópicas podem se tornar códigos que estabelecem redes inter e intrasemióticos que sustentam a relação de sentido, referencialidade, dentro de processos de escutas compartilhadas socialmente. Precisa ter compartilhamento. Ou seja, uma escuta definida por uma comunicação informal, sustentada numa condição socioantropológica do processo cognitivo comunicativo. E aqui eu também encontrei uma afirmação, isso daqui eu já publiquei, essa frase na esquerda. Aqui eu encontrei uma definição muito próxima que foi feita pelo Scheinberg e o Dougherty, né? Num livro que está fresquinho, ele tem, 4 meses, 5 meses de lançamento, não é? Então, o que é a significação para esses dois autores, né? Significação da música é um guarda-chuva abrangente que cobre as formas ricamente relacionais em que a relação padronizada entre som e significado demanda interpretação. Conforme demonstrado como ele vai demonstrar nos volumes, né, desse livro, meios específicos de superar os obstáculos que podem impedir um exame metodológico da significação da música, pode atacar dificuldades, explorando interconexão entre semiótica, narratologia, história, gesto, emoção, corporificação e intermedialidade, todos que moldam o nosso entendimento. Mas seu objetivo final é fornecer acesso sutil e ramificado às questões que compreendem o entrelaçamento da significação musical. Ou seja, vários campos dos estudos sociocomunicativos que vão buscar o quê? Né? Essas questões das relações dos signos, tá? Entendendo a sonoridade como um signo. No fundo, o que nós estamos falando é decodificar e interpretar. Decodificar códigos e interpretar a partir de contextos. Né? Quando, por exemplo, a gente escuta uma ópera bufa, se a gente tem expertise em escutar, rapidamente a gente consegue separar os léxicos. E rapidamente nós também começamos a relacionar os léxicos com os elementos dramáticos que sustentam a obra como um todo. Né? E também o contrário, ou seja, os elementos dramáticos, gêneros dramáticos, eles vão se utilizar de léxicos que vão dar a ele racionalidade dentro da estrutura discursiva que se espera, não é? Do quê? De um circuito de retroação comunicativa. O que vocês têm aqui embaixo é um circuito. O D seria o que a gente chama de dramatis persona. Né? O que seria essa dramatis persona? Seria o espectador que representa... seria as estratégias de comunicação das várias sociedades. Né? O A, o que seria? Seria o ator que representa o seu próprio estado social, mas também traz o quê? Categorias, causas, né? Ele também tem uma pessoa pública que a própria audiência vai reconhecer. O P, o que seria? Seria o público, né? E o C, o que seria a continência, ou seja, aquilo que o público vai se relacionar com a parte esquerda desse esquema que está acima. Tá bom? Enfim, aqui nós temos, por exemplo, esse C e esse M seria uma estrutura de relacionamento dentro do antigo regime. Aqui nós teríamos o cortesão e a máscara que o cortesão usa para se transformar em público, para dialogar com a arte, para receber também
não é? E influenciar a questão dramática do gênero na qual ele escuta. Né? Então, esse tipo de contexto é importante nós observarmos, e é isso que eu vou trabalhar a partir da frente. Bem, enfim, o que vocês viram aqui, esse contexto sociocomunicativo, eu fui tirando de algumas leituras que eu tenho feito, tratando de dar mais substância ao que eu estudo de significação, dentro de estruturas analíticas da teoria crítica, aquilo que sai da teoria crítica. Né? Eu reconheço agora, né, porque o professor Mário Vieira de Carvalho tinha tanta proximidade, né? Mas mesmo sendo tão próximo dele, eu não reconhecia, não conseguia ainda reconhecer o que era o que nos vinculava. Né? E até mesmo por uma falta de ler com atenção todos os problemas que ele propunha. Né? Ou seja, o professor Mário traz dentro da musicologia luso-brasileira essa questão da teoria crítica. E aqui foi onde também estou agora orbitando para que possa dar substância àquilo que eu venho falando. Dois elementos que muitas vezes, dois esquemas que muitas vezes podem ajudar a gente a compreender esse jogo retroativo entre contexto, instituições, o texto artístico, enfim, as propriedades de interpretação. Um seria as teorias do Niklas Luhmann e a outra do Fairclough, né, do Norman Fairclough. Tá? Esses dois esquemas, eu não vou tratar agora com detalhes, mas eles vão sempre ser assim, de dentro para fora, de fora para dentro. É um processo hermenêutico, não é? Do geral para o todo para o geral. Mas o que ele diz? Ou seja, que o texto, não é? Ele está envolvido por uma prática discursiva, que seriam os gêneros, mas esses gêneros também são, por exemplo, organizados, legitimados, hegemonizados pelas práticas sociais. Tá? No Luhmann, você vai ter essas estruturas muito mais complexas. Bem, enfim, a partir disso, a partir da significação dos estudos socioculto-musicais, eu vou escolhendo a minha metodologia. Eu poderia fazer isso pela cognição musical, eu podia fazer isso pelos estudos semióticos mais de raiz, não é? Mas não, eu estou escolhendo agora fazer por esses estudos sociomusicais. Por quê? Enquanto a significação... Oi? Falta um minutinho, tá? 1 minuto? Sim. Bem, De enfim. acordo com o relógio. Mas Eu vou... Não precisa de cortar, termine a sua ideia, mas era para lhe avisar. Tá certo. Então, enfim, eu deixo aqui, né, são os dois elementos. Vamos agora no caso que eu estou estudando. Bem, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer são os acervos de música, né? Os acervos de música, eles têm energias diferentes. Nós não coletamos eles em prateleiras, nós vivemos eles misturados. Nós temos energias hegemônicas, que é a alta cultura aristocrática burguesa, nós temos energias dispersas, que são da cultura popular e folclórica, e nós temos energias controladas, né, que são da cultura de massa. Então, a partir desses universos articulados, como falou a professora Olga, que estão estudando isso a partir do cinema, nós vamos criando nossos processos de significação. Por fim, né, agora já indo para o final, eu trato de estudar isso dentro do teatro do antigo regime. Primeiro, eu tenho que saber o quê? Que ele está trabalhando com uma energia hegemônica, não é? Essa energia hegemônica, por exemplo, ela vai abraçar um estilo que, quando ela aparece em Variedades do Proteu, ela era apocalíptica, digamos assim, porque ela quebrava o quê? Ela quebrava justamente uma tradição do teatro cômico português que estaria relacionado principalmente às zarzuelas. Então, ela vai quebrando estruturas, né, estruturas narrativas do gênero. Ela vai incorporando áreas da capo, recitato em versos heróicos, citações de paródias de áreas italianas. Enfim, ela vai ter um elemento desagregador. No entanto, se a gente voltar aqui, a esse elemento que o Fairclough diz, não é tudo sempre de fora para dentro, mas também você pode empurrar de dentro para fora. É isso aqui, por exemplo, que a gente vai poder ver como estrutura, né? Como estrutura, e eu peço uns 5 minutinhos mais, que daí eu já termino já minha fala, como estrutura dentro dos esquemas sociocomunicativos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa ópera, né, a ópera do Judeu, em 1738, de uma certa maneira, ele está entrando num universo considerado inapto, digamos assim, para algumas estruturas discursivas na qual ele estava habituado. Pode até ser um meio religioso, a ópera séria, se tivesse isso na Alemanha, enfim.
né? O que esse modelo iria pressupor? Que há um tipo de relacionamento entre o cortesão, entre o decoro cortesão e aquilo que está sendo representado, não é? Por exemplo, pelo ator, pela música, pela cena. Entra em campo um elemento que é o cotidiano. Esse é o grande esquema, ou essa é a grande alteração que antes era feita pelo cortesão, que antes era feita pela máscara do cortesão. O cotidiano vai reorganizar todos esses esquemas. Bem, enfim, quando o vírus do Duro-Cutelo é um dos primeiros elementos, é uma das primeiras áreas muito significativa. Eu adoraria fazer uma entrevista com quem escutou isso pela primeira vez, inclusive falar com o Antônio Teixeira para saber como foi que ele chegou a isso. Bem, foi pela própria perícia, foi pela observação. O fato é que essa é uma área onde muitos elementos do novo teatro eles estão conjugados, tá certo? Bem, qual é o contexto? É um contexto de imbróglio, né? O Caranguejo, que é um gracioso, ele está tratando de persuadir a Maresia a casar com ele, assim como o Proteu queria casar com a Cirene, né? Ou com a Cadérida. Mas ela vai negar, ela sente uma certa repulsa, e ele inventa toda uma história que as mulheres, na terra dele, as mulheres que não se casam, elas são sacrificadas com decapitação. Na verdade, o Caranguejo é o Arlequino, a gente pode dizer que a Maresia pode se aproximar um pouquinho da Colombina, enfim. E aí, o que ele vai usar nesse elemento popular? Ele vai usar uma esquemata de romanesca. O que é interessante nisso? Mas essa esquemata de romanesca ela vai estar tropificada com o estilo militar. O estilo militar é o que vai indexar a obra, toda a música de toda a ópera. Né? Mas aqui é a primeira vez, ou ela é uma vez que ela está sobreposta a um esquema harmônico, digamos assim, mais rude, mais simples. Por exemplo, em Portugal é bem provável que esse esquema harmônico tenha chegado pelos vilancicos espanhóis e principalmente por uma harmonia num vilancico muito importante dentro do cancioneiro espanhol, que vem desde o século XVI, que é o Guarda-me-las Vacas. Não é? E é evidente que ela criou um capital cultural relacionado a esse ambiente pastoril, esse ambiente mais simples, inclusive porque era similar às folias, tá certo? Então, na boca do Caranguejo, o próprio elemento militar, que seria mais solene, o que ele vai ganhar? A galhofa do rufião, não é? Então, vai criar um contraste entre a sonoridade pomposa e a simplicidade do esquema harmônico. E mais, a partir do tipo de métrica que nós vamos ter, uma métrica binária mais lenta, ele também vai ganhar cerimonialidade, porque ele está falando de um casamento, ele está falando de um processo de, digamos assim, de ritualística. Tudo isso está tropificado, não é? E aí, como você vai vendo, vai entrar a romanesca, nos leva a uma ideia do popularesco, do popular, daquela energia dispersa. Enfim, faz um tipo sutil de recorrência ao universo que tem que ser trabalhado dentro daquilo que é uma memória coletiva da audiência. E aqui eu já vou para o final, né? Então, acabou, amigo. Já estou concluindo. Ele pensa que conclua. Obrigado. Já estou concluindo. O que nós temos que entender? São as camadas de significação. Né? Primeiro, qualidade. A qualidade é a primeira, é a mais digamos assim, é a relação mais direta que você tem que ter com a música nesse sistema do antigo regime. Reconhecer elementos icônicos e simbólicos, reconhecer a harmonia, reconhecer as tópicas. A causalidade, você tem que estar atento a todas as relações, por exemplo, que o militar vai fazendo desde o começo da ópera até chegar na sua conclusão. Não é? Então, o marcial, a ombra, o imbrogliato, o eclesiástico, tudo isso vai atravessando enquanto intrasemiose. Mas você também tem que entender enquanto intersemiose. Ou seja, o compositor tem que trabalhar com as expectativas de quem está. É isso que eu quis dizer com essas fotos, ou seja, não adianta você ter uma intrasemiose muito bem feita se a tua intersemiose, por exemplo, está localizada na relação com a ópera que tem o supla, não é, com a punk e a ópera. Ela não vai funcionar. Então, também tem uma condição de escuta enquanto experiência vivencional. Por fim, a partir de todos esses, você tem o mais profundo, que são os elementos de mediação.
né? Esses elementos é o que você vai tentar entender as regras gerais do signo, não é? E fazer com que essas regras gerais sejam adaptadas às suas condições de audição. E aqui eu vou concluindo, por exemplo, a mixórdia, por exemplo, foi a maneira com que nós tivemos de trabalhar com esses elementos afetivos muito rápidos que não faziam mais parte das convenções da ópera, digamos assim, do século XVII, ou qualquer outro tipo de cabedal de capital cultural. Por fim, qual é a solução? Aqui eu deixo para vocês, é que essas soluções elas não têm nenhum tipo. Você vai ter que observar todas essas estruturas. E nessas estruturas você vai ter que identificar tipos de estruturas existentes, identificar tokens, interpretar relações contextuais, generalizar características que definem novos tipos, incorporar alguns novos tipos, especular sobre como interpretar essas características que estão surgindo. Não é? E tudo isso sempre dentro de uma relação, de um esquema sociocomunicativo muito preciso do ambiente onde você está. Porque senão, quem procura, quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que encontrou, não é verdade? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Desculpa ter avançado. Não, tudo bem. Sempre temos, as ideias são extremamente interessantes, muito amplas, muito complexas. E realmente esta questão dessa construção de significado tem diversas origens e tem um processo de construção muito complexo, porque depende de uma experiência individual, de uma experiência coletiva, de uma vivência, de uma interpretação, de uma apresentação. É realmente um tema muito, muito interessante e complexo. Agradeço muito a sua apresentação. Vamos passar a palavra agora ao Dr. Mário Trilha para fazer sua contribuição. Está pronto, professor? Sim, Gustavo, obrigado. Vou só puxar o PowerPoint aqui já para já ficar no lugar. Vamos ver se dá certinho aqui. Peraí. Não estou conseguindo. Peraí, não quero a tela. Peraí, está dando erro aqui, rapidinho. Uma janela. Não está me buscando a tela. Peraí, deixa eu abrir aqui, só um segundo. Ele está me dando um erro aqui. Vou abrir primeiro, ver se ele aparece. Tudo bem. Estou aqui tentando, já... Ele está me dando a tela vazia, peraí. Aí, vamos lá. Vou dar um refresh aqui. Tá, apareceu. Vai lá, filho, vai lá. Isso. Gustavo, só me dá um retorno. Está aparecendo para vocês a apresentação? Está aparecendo sim. Já tá. É porque para mim ainda vai custar. Então vamos começar sem mais delongas, né? Ok. A cronometrar. Pode começar, professor. Tá, obrigado, Gustavo. Posso começar então, Gustavo? Sim, senhor. Sim. Então, o título parece assim um pouco esotérico, mas vocês vão ver o caminho. Então, eu intitulei de Deambulações Galantes da Romanesca, e antes eu vou contextualizar só um pouquinho a história. Em 2007 aparece o livro do professor Robert Gerding, no Music of the Galant Style, que ele explica diversos esquemas de contraponto recorrentes ao longo do século XVIII. E não só. Esses esquemas são anteriores e sobrevivem posteriormente, alguns sobrevivem na música popular até hoje, e ele constata isso através da observação do padrão de ensino dos 4 grandes conservatórios napolitanos e do Hospedário Feminino de Veneza. Essa metodologia didática era muito voltada à prática. Então, eles aprendiam vários padrões recorrentes a partir dessa vivência prática de ouvir, de cantar, de tocar, adquirida sobretudo através dos partimentos e solfejos com acompanhamento de baixo contínuo. Esses manuais napolitanos, eles praticamente não tinham texto teórico. O aluno caía diretamente no partimento, que é um exercício de baixo contínuo que ele se auto-acompanha, e esses solfejos com acompanhamento harmônico,
que um mestre os acompanha até certa idade, e depois eles se autoacompanham, né? E é esse contexto harmônico entre o baixo e a melodia que estão presentes nesses esquemas que eles vão retendo de uma maneira prática, né? Eles vão retendo esse vocabulário, é um processo cognitivo também, né? É um processo de reconhecimento e de reprodução de padrões. Eles, basicamente, eles aprendiam pouca coisa teórica, né? Eles aprendiam o contraponto na prática, composição, canto, eles aprendiam as cadências, isso era a teoria que estava escrita, a regra da oitava, que é um padrão de harmonização de uma escala ascendente e descendente, e os movimentos do baixo, né? Que eles chamavam de mote del basso movimento. A partir daí, o Gerlinger utiliza, então, um esquema, né, que vem do grande tratado de baixo contínuo do Reinschen, der Generalbassi der Komposition. O Reinschen chama uma escala ascendente e descendente de esquema. Então, o Gerlinger tem essa sacada de classificar todos esses materiais recorrentes de esquema, plural, esquemata. Né? E o Gerlinger, então, diz que um esquema é uma abreviação para uma mancheia de conhecimento inserida em um protótipo abstrato. É um modelo, como diz o Osório Cristóvão, um modelo pré-composicional. É um exemplo bem aprendido, uma teoria intuitiva sobre a natureza das coisas e seus significados, ou a sintonização de um grupo de neurônios corticais a uma certa regularidade do ambiente. Essa explicação científica. Então, ele identificou 11 esquemas principais e os seus estágios sucessivos, e eu vou, então, me ater ao primeiro, que é a romanesca, que o Diógenes até já deu um exemplo dentro da romanesca, e vamos para a origem da romanesca, uma reconstrução hipotética da fórmula da romanesca do século XVI. Isso é um modelo, né, um protótipo abstrato, né, e aparentemente a romanesca vem de Roma, né, é um substantivo próprio feminino que vem de Roma, e aparentemente a primeira entrada da romanesca na história é nos 3 livros de música em cifra para a vihuela, que esse Guarda-Melas Vacas é também intitulado de romanesca. E depois, numa coletânea editada por Pierre de Falese, Carminum Protestitud in Libra, né? E na Itália, no século XVI, a romanesca ela era primordialmente ligada à música vocal, a área cantada com poesias em estrofe em oitava rima, né? Em métrica utilizada na poesia épica, com acompanhamento de alaúde ou instrumento harmônico, cravo, órgão, o que fosse. No entanto, a maior parte desse material que sobreviveu como música instrumental. Vocês estão tendo dificuldade de me ouvir? Alguém pode me dar um retorno? Eu estou ouvindo perfeitamente. Está ouvindo bem? Obrigado. Está excelente, bom som, boa imagem. Não, obrigado, é que eu estou sem retorno nenhum aqui. Obrigado. Então, sobreviveu muito mais música instrumental nesse princípio, então, do século XVI, século XVII da romanesca. Esse nosso modelo hipotético, então, é o modelo arcaico por quarta. Com consonâncias imperfeitas sempre. Imperfeita. Ele mexe com consonâncias imperfeitas e perfeitas. Imperfeita, perfeita, imperfeita, perfeita. Com alguma harmonia. E, obviamente, esse modelo ele não é estrito, ele é sujeito a variantes da fórmula do baixo e inúmeras adaptações do contraponto da melodia. A próxima figurinha que a gente vai ver, então, é a norma Galante como formulação híbrida. Ou seja, eu tenho basicamente 3 grandes possibilidades de romanesca. Eu tenho a variante por graus conjuntos, a variante por saltos e a tal norma Galante, que é como o Gerlinger chama. A variante por grau conjuntos, eu tenho 6 estágios descendentes. Uma sexta, dentro de um intervalo de sexta descendente, graus conjuntos. A variante por saltos, que é essa fórmula mais arcaica. Quarta,
sobe segunda, desce quarta, sobe segunda, desce quarta. E a norma galante é uma mescla. Os 3 primeiros estágios em graus conjuntos, salta a quarta e pode cadenciar para a quarta descendente ou... E o Gerlinger, ele não fala nada da história da romanesca no livro. Ele já ataca essa fórmula da romanesca no século XVIII, e ele diz, então, que essa norma galante, ou essa utilização da romanesca, na primeira metade do século XVIII, ela é tão frequente que ela se torna um clichê, de clichê de fórmula de abertura, ou seja, a música inicia com esse esquema. É um esquema de abertura, sobretudo nos adágios. E então ele dá os protótipos ideais, os protótipos modelares, primeiro da romanesca por quartas descendentes e segundas ascendentes. Se a gente observar o sistema dele, o círculo negro com número branco é a melodia, os números fora do círculo são a harmonia, e o círculo branco com número preto é o baixo. Então, nessa fórmula da quarta descendente e segunda ascendente, a minha melodia ideal, então, é 3, 2, 1, 7, 6, 5. Com alguma harmonia? A variante por graus conjuntos, mesmo sistema. Ele vem 1, 7, 6, 5, 4, 3 no baixo, 3, 2, 1, 7, 6, 5 no soprano. Com alguma harmonia. Eu adicionei uma cadência, porque, obviamente, esse modelo não se interrompe. E, finalmente, a que ele chama da norma galante, que é a mais utilizada no século XVIII, que é essa mescla, então, 3 graus conjuntos e um salto de quarta. A melodia que é mais, estatisticamente, mais recorrente seria, então, esse salto de 1, 5, 1, na melodia, essa abertura de quinta. E com alguma harmonia. Vocês veem que a apropriação desses modelos é tão intuitiva, é um vocabulário que entra que entrava na memória desses jovens músicos, que entra na nossa memória hoje, que eles nos permitem improvisar sobre o modelo muito facilmente. Qualquer coisa funciona dentro desse standard, ou seja, um modelo cognitivo maravilhoso. E, então, passando agora para a minha postulação, o Gerlinger se ocupa, a maior parte do tempo, da romanesca como fórmula de abertura. Na verdade, ele dá um exemplo só no capítulo do romanesca, que é exatamente esse que nós vamos ver, e depois 2 fragmentos fora, mas ele só fala isso e ele não fala que ela pode ser utilizada em outros momentos. Então, se a gente admite a premissa de que o esquema corresponde a padrões aprendidos pelos ouvintes, se tornando, por definitivo, o inventário de uma parte do conhecimento musical, e que o ouvinte seria um construto virtual nos estudos teóricos sobre o esquema, e ocupando uma posição abstrata exterior em relação à partitura musical. Isso é uma frase do Osório Cristóvão que eu acho muito boa, para a gente entender esse modelo do esquema. Então, se a gente desloca um esquema, provavelmente a gente está lidando com... O esquema tem uma função de representação sintática, então provavelmente a gente está lidando com alguma coisa, algum elemento de surpresa, algum significante, e mesmo uma possibilidade de significado semântico no discurso musical, diferente. Se, como ele demonstra, a romanesca era um sinônimo de esquema de abertura na primeira metade do século XVIII, a ponto de constituir um clichê, isso são palavras do Gerlinger, ele chama a romanesca de clichê, a partir da segunda metade do século XVIII, nós podemos constatar um deslocamento da utilização do esquema em distintas posições. Isso é um assunto que ele não se ocupa.
Eu encontrei, então, a romanesca como transição, com o grupo do segundo tema, por exemplo, em forma sonata, e até mesmo com o grupo final ou coda. Esse novo uso, digo eu, novo uso da romanesca, pode ser constatado em obras de compositores tão distintos como Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Tommaso Giordani, Franz Joseph Haydn, Castro Lobo, Mozart, David Pérez e José Palomino. Isso só foi uma escolha prévia do repertório que eu tinha na mão como intérprete ou como transcrição de música, ou como investigação. Não foi nada mirabolante de pesquisa. Então, esse primeiro exemplo que nós vamos ver, ela está no final da segunda parte, antecedendo a coda, entre os compassos 63 e 65, e é um movimento em forma sonata, e ele só faz esse recurso na reexposição, ou seja, antecedendo a coda final, a coda da reexposição. Aqui. É muito bonito esse exemplo. Agora ele começa. Ou seja, ele não é mais, de longe, um esquema de abertura. Ele é um esquema que antecede o final da peça. O Gerninger, por acaso, esse é o único exemplo que ele dá fora da situação de abertura, ele não diz palavras sobre isso. Ele evitou a discussão. Vamos ver, então, outro exemplo como transição. Tommaso Giordani, Opus 30, Allegro, a parte do cravo, a romanesca galante utilizada como transição para o grupo de segundo tema. Outra obra em forma sonata entre os compassos 11 e 17. Como vocês viram, esse exemplo também dentro da variante norma galante. Ainda no Giordani, antecedendo agora na segunda parte da sonata, utilizada no desenvolvimento, antecedendo o pedal da dominante, da volta, compasso 61, 63. Essa por saltos de quarta. Percebe? E outra romanesca por graus conjuntos muito interessante é o próximo caso, Mozart Rondó, antecedendo a coda, uma transição para a coda. Situação análoga ao exemplo do Carl Philipp Emanuel Bach. Na verdade, tem quase dois esquemas aí. Tem quase uma romanesca e uma quiescenza, mas isso é para uma outra ocasião. A gente vê a romanesca por graus conjuntos, com embelezamento cromático. E é muito bonito também o uso. E cadência. O próximo exemplo, também transição dentro do desenvolvimento em forma sonata, Haydn em trio em Lá maior, no Capriccio, o primeiro movimento, romanesca em graus conjuntos, dessa vez, como transição para a preparação do pedal do dominante, que encerra o desenvolvimento. Esse exemplo o Gustavo conhece bem, que ele tocou comigo. Muito efetivo.
Agora a gente tem um exemplo brasileiro. Vejam como a coisa está transitando. E um exemplo bem tardio do João de Deus Castro Lobo. Aliás, eu agradeço ao Guilherme Monteiro e ao Márcio pela utilização e pela informação, né? E aqui ela passa a ter uma função, número 1, dos 6 responsórios fúnebres, romanesca galante, utilizada como transição, né? Com passos 12 a 14. E o texto ele diz, então, et novissimo dia in terra, né? Que é o último dia na terra, ou o dia da ressurreição, né? A gente está no meio do credo, né? E aqui vem a hipótese da Olga Sanches, a nossa convidada de honra hoje, não é? Dessa ideia da romanesca hino. Claro que eu tenho que cortar muita coisa, mas é muito interessante, né? Então, ele está falando do último dia da existência na Terra, né? E é o Eclesiastes, né? Que diz o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito outra vez, né? Que não existe nada de novo sobre a face do sol. Isso é a minha interpretação. Ele está evocando um esquema antigo, porque ele quer passar uma ideia de eterno, não é? Esse novo dia, um dia na eternidade. E, como segundo tema agora, reforma sonata, do José Palomino, dueto para cravo, ou piano e violino. Esse aí é a utilização de manual mesmo. 1, 7, 6, 3, 4, 5, 1. É o esquema no seu protótipo perfeito. Outro que usa romanesca, também galante, como segundo tema, é o nosso amiguinho Mozart, né? No terceiro movimento do quarteto para piano em sol maior, que é um rondó sonata, e ele usa, tanto na exposição quanto na exposição, aqui eu só tenho exemplo da exposição, a romanesca galante, na forma também do protótipo. Depois ele repete, né? E, por último, agora o último ponto, a romanesca utilizada na coda, ou seja, no lugar que é a antípoda dela, né? Se ela era um esquema de abertura, ela agora é um esquema de encerramento. Então, esse é o esquema até mais cedo do meu texto, que é de 1756, nos compassos 33 a 40, é a coda mesmo, o final desse andante, do segundo movimento dessa sonata, e ele faz ainda com um belíssimo cromatismo, a ideia do passo duriúsculo, mas os graus não alteram, ou seja, 1, 7, 6, 6, 4, 4, né, 5, desculpa, 4, e cadência. Lindíssimo, super efetivo, esse pequeno cromatismo que está entre o passos duriúsculos e o embelezamento cromático, ou seja, isso é outra questão de semântica fascinante para depois, né? E o nosso querido amigo Davi Pérez. Oi? Estou concluindo. Faltam 2 exemplos só, rapidinho. Beleza. Já concluo. E estou na corda, olha aqui. Davi Pérez, concerto para flauta e instrumentos, é a corda do último movimento, compasso 233 a 36, ele repete, faz cadência. Também é romanesca por norma galante perfeita. E qual é a função semântica disso? Né? Isso é uma questão fascinante, ou seja, né, pode ser aquela fórmula do meu fim ao meu começo, meu fim ao meu commencement, ou né, um movimento de novo começo, de novo retorno, ou seja, há várias questões aí em aberto que eu tento dar uma pincelada no texto. E a nossa última, né, para terminar com o compositor brasileiro, também aludindo ao trabalho da Olga Sanches, dessa romanesca hino, o número 6, é o último dos 6 responsórios, né, quando ele fala do julgamento
não é? Esse severo julgamento que Deus vai fazer, dando o juízo final, pelo poder do fogo. Não é? E aí ele usa esse ecumenescaíno menor, em Fá menor, e a minha interpretação provavelmente é uma aceitação, é uma representação musical dessa aceitação plácida do julgamento final do mundo pelo poder purificador do fogo, que ele diz então século perigem, ele faz o variante menor, falta um estágio, mas o modelo está aqui, né? Ou seja, a gente vê que são ambientes tão distintos, né, que vão de Berlim a Mariana, no interior de Minas Gerais, passando por Nápoles, Lisboa, né, um apanhado prévio de 8 compositores, e que é um fenômeno que está ocorrendo e que há várias questões, assim, se vocês quiserem, tiverem interessados, vocês podem ler o meu texto com o máximo prazer, e eu cito também a problemática que foi levantada na musicologia brasileira pelo Márcio Páscoa, dessa a problemática da construção na musicologia brasileira, né? Essa colocação aonde é que esses esquemas, a colocação dessas frases, né, os colexions, né, que são graus de associação entre pares de eventos, como é que eles estão dispostos e como é que isso joga dentro da disposição musical, o que é a força semântica de um esquema e o que eles estão querendo representar dentro de modelos pré-composicionais tão conhecidos, deslocados do seu lugar. Muito obrigado, desculpe os minutos que eu excedi e eu agradeço questões posteriores. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Mário. Super interessante a sua apresentação com exemplos tão variados. Vamos passar a palavra para o Dr. Márcio Páscoa, que já é o último palestrante desta mesa. E uma vez que o professor termine a sua exposição, vamos abrir um tempo para perguntas e dúvidas, né? Então, professor Márcio, estamos prontos? Estamos sim, Gustavo. Muito obrigado pela introdução. Eu vou, então, começar aqui justamente apresentando o meu trabalho para todos poderem ver. Podem me dizer se já enxergam a minha tela? Sim, tá. Sim, Márcio. Imagino que sim. Opa, saiu aqui por algum motivo. Vamos retornar. Pronto. Então, obrigado. O título que eu desenvolvi aqui precisa de uma pequena explicação. Né? To be or not to be topic, is that the question? E o subtítulo diz realmente aquilo que vou fazer. O primeiro, né, o título é uma reflexão, na verdade. Aqui vou tratar das interações entre a romanística, que tem sido já mencionada outras vezes nessa sessão de hoje, e o amor devoto, na ópera séria italiana do século XVIII. E, nesse caso, eu preciso fazer aqui uma pequena introdução por causa desse título. O título me vem à mente justamente porque a definição que a gente encontra desde de quem lançou a teoria tópica, o pesquisador Leonard Ratner, em 1980, na verdade, seu último livro, ele já vinha trabalhando com isso há algum tempo, né, com essa questão do estilo. Nessa definição, que foi ratificada mais tarde pela Danuta Mirka, em 2014, na introdução de um manual, né, que é um handbook, né, da Oxford sobre o assunto, eles dizem o seguinte, né, que o tópico seria o conjunto de características expressivas que se reconhecem fora do seu contexto original. Entretanto, fica uma série de perguntas no ar, como, por exemplo, e se as características expressivas forem sendo construídas ao longo de um determinado período e elas forem sendo usadas como referências umas às outras, como seria o nome disso? Não é mais tópico? Quem estabelece
o contexto original, até onde ele é original. Temos uma outra questão também relevante, que é interessante aqui, é como é que se dá a construção de um tópico, ou seja, como é que ele se forma na origem, como é que ele vai se fixando. Eu acredito que isso é um processo de construção cultural que só vai ser, né, plenamente compreensível no momento em que a gente estiver exercitando mais essa questão da representação que a música faz em torno destes esquemas que estão previamente estabelecidos e sobre os quais os compositores passaram a trabalhar, como já foi dito por vários teóricos e foi muito bem explicado hoje, mais uma vez, pelo professor Mário Trilha, enfim, né, todos os que me precederam trataram de alguma forma isso. Então, nesse sentido, que eu identifiquei um uso específico para um esquema que é no caso da romanesca, e que eu venho aqui mostrar como é que ele parece estar se desenvolvendo dentro de um campo específico, que é a ópera séria, na Itália, ou em italiano, né, e a partir de autores italianos, mas dentro desse modelo, como já foi dito também, né, a partir da produção de autores napolitanos ou inspirados nessa dinâmica, durante um período que vai mais ou menos entre 1725, 30 até provavelmente 1780. A romanesca já foi aqui explicada pelo palestrante anterior, não custa eu mostrá-la mais uma vez para que vocês vejam a sua proposta, né, por graus conjuntos, que é uma das mais utilizadas durante o período que eu investiguei. E temos também uma outra romanesca, que é a da Norma Galante, que é a que se vê aqui embaixo, composta, né, entre aquela por graus conjuntos e a também já mencionada aqui na variante por salto, que era mais utilizada no século XVII. Afinal, o que são tópicos e o que não são os tópicos, né? O Ratner fala nas expressões musicais características que se reconhecem fora do seu contexto de origem. Mas quando a expressão característica estiver no seu contexto de origem, que nome se dá? O classicismo musical vienense foi o campo de observação escolhido pelo Leonhard Ratner e também pelos posteriores pesquisadores, quase todos, também se debruçam basicamente sobre a música de Haydn, Mozart e Beethoven. Entretanto, o que fazer quando o uso destas associações, dessa interação, ocorre fora do ambiente vienense e fora do classicismo musical, como, por exemplo, a música produzida em Roma, Nápoles e Veneza, isso para não falar de outras, né, partes, até mesmo como no Brasil, ao longo de todo o século XVIII. Uma outra coisa importante, o tópico se baseia, e de uma maneira muito persuasiva, nas qualidades icônicas e indéxicas, o que remete à semiótica e faz com que a semiótica seja, inclusive, a disciplina mais utilizada na interpretação dessas abordagens analíticas. Entretanto, chama a atenção que as qualidades históricas me parecem relevantes e indispensáveis para a interpretação desse sentido, justamente porque a necessidade de verificar que essa associação interativa com o esquema de contraponto, ela se dá por um uso continuado em busca de um determinado sentido que tem relação com o ambiente do indivíduo. É uma relação histórica que os indivíduos fazem entre si. A outra questão é, os tópicos de Ratner não têm relação com os tópicos de Aristóteles e Cícero. Aí houve uma comunicação, isso já foi devidamente trabalhado pela Weill-Brook. Entretanto, aqui eu assumo que nesta visão que tenho desta interação, isto é um processo de mimesis, é um processo de representação e interpretação, né, das estruturas musicais com uma intenção expressiva. A incidência da romanesca que eu estou tratando aqui, né, então, sobre a ópera séria, partiu da análise de um texto. E eu pretendo depois expandir isso para outros textos. O texto clássico da ópera séria do século XVIII é o texto do Pietro Metastasio, o poeta ligado à Arcádia Romana. A ópera que eu escolhi como início desse processo investigativo é Alessandro Nelinghi,
que é uma narrativa que fala da chegada de Alexandre o Grande às Índias e no combate que trava com o principal, né, dominador da região, o rei Oro, acaba batendo, né, esses exércitos e se impõe, né, na região, causando, obviamente, uma nova relação entre aqueles monarcas. A gente já vai tratar disso quando for falar justamente desse texto. Essa poesia, essa ópera, que ela está em 3 atos e contém 30 áreas, com uma divisão mais ou menos igual por cada ato, ela foi posta em música 70 vezes entre 1729 e 1824. A maior parte desse material está todo composto no próprio século XVIII. As partituras perdidas somam-se hoje um número de 17. Dessas 70, nós só temos 63. E, na verdade, pelo menos 9 estão inacessíveis, não consegui um contato que me fizesse alcançá-las. E ainda temos um problema: pelo menos 13 delas estão no estágio fragmentário, das quais remanescem apenas 5 áreas. Ou seja, a gente não tem material suficiente para examinar. As partituras completas e próximas do completo, ou que estão, enfim, com muitas inserções do processo de pastiche, em que outros textos vão entrar, elas somam, então, 31. Eu consegui consultar 24 delas e encontrei o uso da romanesca em 11. E é sobre essas aqui, então, que nós vamos tratar. O Alessandro del Indi foi usado, então, por gente de um altíssimo calibre. Na época, os grandes operistas da época fizeram uso desse material. É o caso do Leonardo Vinci, o primeiro de todos. É muito importante que a gente saiba que o Leonardo Vinci foi um nome de grande impacto para gerações seguintes. Ele e Pergolesi são 2 grandes referenciais para os estudos musicais daqueles jovens compositores no século XVIII. Em seguida, a gente vê óperas acontecidas no mesmo ano de 1731 sobre esse texto do Metastásio, que é óperas do Johann Adolf Hasse, do Niccolò Porpora e do Georg Friedrich Händel. Em seguida, ainda nos anos de 1730, há várias óperas perdidas nessa década. Nós encontramos a ópera feita pelo Baldassare Galuppi. Também temos a do Michele Tabaloni, um autor que a gente conhece muito pouco, sobre o qual conhece muito pouco hoje, é muito pouco falado, mas que deixou música e material didático. O Niccolò Jommelli, bem mais famoso, foi o nome logo a seguir, e esse material já circula, então, pelo ambiente anglo-saxão, e os próximos nomes todos que utilizaram a romanesca e dentro desse texto são de lá. É o Karl Heinrich Graun, músico, né, diretor da ópera em Berlim ao tempo do Frederico II o Grande, o Johann Friedrich Agricola, que foi um aluno de Johann Sebastian Bach, e Johann Christian Bach, filho mais novo do Johann Sebastian Bach, e, por fim, Felice Alessandri, em 1780, como o último desses compositores a se valer desse esquema. Aqui preciso entender o que é o amor devoto. Foi importante ler o texto, entender a trama. E o amor devoto a que eu me refiro é o amor que é um amor sacrificial a uma causa. Ele é sacrificial porque a pessoa abre mão de algo muito importante, às vezes da própria vida, em nome da pessoa amada, da família, da pátria ou dos soberanos. Estamos vivendo também aqui no século XVIII um contexto de lealdade numa hierarquia em que o soberano é colocado no patamar de um deus ou de um semideus. E ele também é o próprio significado da pátria a qual o indivíduo deve devoção. Né? E muitas vezes o próprio soberano é quem também se sacrifica em nome do reino ou de um outro a quem ele deve fazer passar o seu poder. Esse amor, ele não pode ser uma paixão descontrolada, ele não é mais visto assim nesse ambiente do século XVIII. Esse amor, ele é entendido como um amor constante e fiel, porque isso dá um revestimento de nobreza ao sentimento e evita que essa obsessão seja entendida como algo vil.
Uma outra coisa importante é que dentro dessa tradição da música no século XVIII, baseada nestes textos, ela certamente está ligada aos conceitos poéticos da Arcádia Romana, um grupo de intelectuais que desde o final do século XVII dominou Roma, onde Metastasio nasceu e onde grande parte desses compositores atuou. Esse grupo dava um contorno a essas discussões, e um dos principais libretistas, o cardeal Pietro Ottoboni, no final do século XVII, dizia o seguinte: o amor também pode ser verificável pela forma como ele é refletido em outros sentimentos, né? Então, nós temos ira, vingança e desdém muito ligados ao amor, porque quando o amor é ferido, esses outros sentimentos aparecem. Eles são indicativos de um amor recolhido, indicativos de um amor secreto. Uma outra coisa importante é que a magnanimidade é o dom de quem tem o poder de abrir mão de um direito ou do exercício da sua força, porque reconhece no outro a legitimidade e esses sentimentos nobres, como o amor. Então, a magnanimidade é uma forma do soberano se curvar a esse amor. Todos esses elementos foram tirados do vocabulário italiano della Crusca, de 1600, volumes de 1691, e do dicionário de língua portuguesa, latina, do padre Rafael Blutot, que viveu em Lisboa, mas se doutorou em Roma e viveu muito tempo lá, assim como na França. Aqui nós temos, então, nos 6 personagens desta ópera, situações amorosas. Poro ama Clofide, ele é o rei de uma parte da Índia, ela é rainha da outra parte da Índia, e ele supera o ciúme que tem, desmesurado por ela, que é um sentimento destrutivo da confiança, em nome da constância. Então, todas as suas falas serão muito baseadas em torno dessa construção da constância amorosa, né? Porque ele quer se ver também digno desse sentimento que ela exprime por ele. Cleofide ama muito o Poro e ela se vê dividida num determinado momento, quando ele é derrotado por Alessandro, ela se vê dividida entre a fidelidade a ele, ao amado, que é um soberano caído, e a fidelidade ao próprio reino dela, né? Porque ela provavelmente terá que fazer algum tipo de ação heróica, como talvez se casar com Alessandro para garantir a paz no seu reino. Alessandro não parece ter um amor por uma pessoa, mas ele diz durante o texto que a única coisa que lhe importa é a glória que o engrandece, porque ele ama o seu reino. E uma das formas de engrandecer o reino é a conquista da glória. Ele é magnânimo, entretanto, para com os derrotados e com aqueles que legitimamente têm direito. Ele reconhece a nobreza dos outros, ele reconhece os sentimentos e os valores nobres em terceiros. A Ericena, irmã do Poro, ela é prometida a Gandarte. Ela ama Alessandro, entretanto, porque ela simplesmente se vê atraída pelos valores nobres que Alessandro cultiva. Gandarte, por sua vez, um general, né, da primeira linha de Poro, que é fiel ao soberano, ainda que derrotado, ama Ericena pelo compromisso que ele tem com a própria pátria. E ele é constante nesse amor, mesmo depois que Ericena diz que ama Alessandro. Por fim, o general Timagene é um personagem com um artifício muito próprio de Metastasio, porque ele é um personagem oculto. Ele é general de Alessandro, mas está obrando contra Alessandro por um motivo muito simples. O Alessandro matou o seu pai em contendas passadas, e ainda que tenha se arrependido, Timagene não consegue relevar por causa do amor à família. A primeira incidência do esquema da romanesca vem justamente na área Semaipio Sarogeloso, em que o Poro promete a Cleofide que vai conter o sentimento que destrói a confiança e o pacto de lealdade que eles têm entre si. A romanesca aparece aqui pela primeira vez, né, justamente nesses momentos em que a gente está vendo compassos de 1 a 2. Aqui ela se liga numa cadência Ré Mi ao contrário, um Mi Ré Dó,
para então ser reexposta na entrada da parte vocal. A mesma coisa vai acontecer na área semi-turbo. O Vinci usou a mesma música nesse caso e ele simplesmente acomodou as palavras dos versos de Metastásio numa mesma formulação. Isso já cria aqui uma ideia de significado para nós. Os amantes estão falando o mesmo idioma musical, embora tenham textos diferentes. No final desse ato, para fechar, o Metastásio fez um dueto em que aproveitava o texto do Poro na área específica lá da cena 5 com a área da Cleofide da cena 6. E o que fez o Leonardo Vinci nessa estreia da ópera em Roma em 1729? Ele pegou e estruturou as duas falas na mesma música em que estavam. Ou seja, nós tivemos uma mesma construção musical para as três áreas, no caso, uma área a duas vozes. Em todas elas, a abertura da área é com o esquema da romanesca, tal qual descrito pelo Robert Gerdingen no seu livro de 2007. A gente vê também que o Jommelli, 14 anos mais tarde, fazia o mesmo procedimento. Ele usava no dueto uma música com o esquema da romanesca que ele havia usado também para as áreas a solo. Ou seja, nós já vemos aí um diálogo entre autores de épocas diferentes, pelo menos, né, com uma década e quase uma década e meia de diferença. Na verdade, nesse meio tempo, o alemão Hasse também fez esse procedimento. Ele escreve uma área em romanesca para Poro, uma outra com a mesma música para Cleofide, e no duo ele faz a inserção das duas vozes sobre a mesma estrutura das duas áreas precedentes. Ou seja, a gente já tinha ali uma recorrência bastante significativa entre esses autores muito assistidos naquela altura. Uma outra possibilidade aconteceu justamente numa área em que o Vinci elaborou para a Cleofide, quando ela fala que, para pôr, olha, sou fiel, né? E sou fiel no meu amor ele é amor constante. Ela faz aqui... Sim, tá, vou tentar concluir já, tá? Peço só uns minutos. Ela faz o autor fez uma romanesca para ela, né? Entretanto, com um mini esquema Hartz inserido. Essas quebras de expectativa passaram a habitar também o uso da romanesca a partir do 20. Nós temos uma romanesca também nesse mesmo sentido em Handel, que já desloca para outras áreas, né, da ópera o uso, né, desde que conservado o sentido textual. O Handel faz 3 delas, estou mostrando aqui o exemplo em 2, inclusive em áreas do Alessandro, que passa a ter, nessa área, esse amor é questo petto que vemos aqui, do Felice Alessandri, uma das maiores recorrências para o período. O mais interessante, entretanto, vem numa das áreas de Alessandro e Poro, que vive amor Psyche Delira, dentro ainda dessa segunda década de atuação. O Graun, que é o autor dessa área, usa a romanesca para a área, né, distribuindo dentro de um modelo conhecido na época, que é a área a 5 partes, e ele faz isso na tônica, na dominante, e depois usa também para a digressão da parte B da área, que é uma digressão que ele flutua por tonalidades menores. Isso daqui me parece que é um ponto interessante em que, a partir da colocação do esquema no meio da área, ou numa parte de flutuação tonal da área, ela vai passar a recolher a romanesca como um tema interno, talvez vindo depois a se juntar à ideia que o meu colega, o professor Mário Trilha, tem investigado como o uso deste esquema dentro das elaborações da segunda metade do século XVIII. A síntese, agora, justamente para terminar, é a seguinte: foram usadas, nós percebemos aqui, né, e percebi o uso de 18 das 30 áreas,
mais 2 espúrias, mais de 30 áreas com romanesca para os 18 textos acima foram encontradas nas 11 óperas dos 11 autores, e os textos mais usados foram esses que mostrei aqui, Semaiturbo e o Semaipio Geloso, os solos de Por e Cleofide e o dueto, né, todos do ato 1, assim como a área Esse Amor a Questo Petto de Alessandro, também no ato 1. As tonalidades recorrentes foram Sol maior, apareceram 8 vezes, e também as relações entre Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior e a sua relativa Dó menor foram usadas com muita frequência nessa abordagem. As indicações de andamento mais utilizadas foram todas as indicações parcimoniosas, andante, andantino, largo, largueto, moderato, muitas a tempo justo, e quando se usava o allegro, com frequência se falava num pouco allegro ou também num allegretto afetuoso, situações que induzissem a uma explicação mais parcimoniosa. Essa é a minha apresentação. Eu espero que nós possamos dialogar sobre isso. Em seguida, o trabalho ele está publicado com todos os exemplos das 30 áreas no livro que vai decorrer deste simpósio, e no momento eu estou já me debruçando sobre outros textos do Metastasio, que são de Dona Abandonata, Demofonte, l'Olympiade e Artaserse, para que a gente possa, então, ver como foi a construção disso nesses outros ambientes. Entrego a palavra aqui ao Gustavo e fico à espera das nosso colóquio. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado aos 3 professores, né, pelas suas exposições. Eu gostaria, então, de convidá-los ao nosso diálogo, ao nosso debate. Realmente aqui é um tema extremamente rico, né, que tem várias interseções, né, desde esse ponto de vista colocado pelo professor Diógenes, dos significados e suas raízes vamos dizer, sociológicas, sua relação com agentes de poder, né? Do maestro, me pareceu muito interessante, professor Diógenes, esse maestro, como diriam hoje, como influencer, né? Nessa construção, não, do gosto e das reflexões sobre significados e a estrutura contrapontística que fizeram tanto o professor Márcio como o professor Mário, né? Realmente é um campo extremamente vasto, mas vemos que o esforço começa a dar frutos, né? De tantos pesquisadores buscando essas coincidências, essas origens que mencionava a professora Olga, justamente. Então, bom, eu gostaria de ceder a palavra, então, para o diálogo. Gostaria de fazer uma mesma sequência, né? Passar a palavra para o professor Diógenes, né? E assim sucessivamente, depois, de acordo com os interesses e as perguntas dos participantes que também estão convidados. Gustavo, mas para a gente comentar, como que você imaginou isso? Olha, acredito que existe um espaço muito grande de comentários, né, ao respeito. Primeiro, pensando no seguinte, há uma temática que une as 3 apresentações, né, que deveria unir as 3 apresentações, e temos vários pontos, vamos dizer assim, para avaliar, para discutir, né? Existe, claro, uma espécie de intertextualidade em todas as apresentações. A questão do processo construtivo, está o trabalho que acho me chama muito a atenção, o trabalho que fez Márcio, por exemplo, dessa extração de sentido partindo do texto sobre o qual está escrito o esquema, né? Aí há uma fonte de significação bem importante. Já Mário trabalhou um processo de significação estrutural, não?
colocando a romanesca em várias posições com um valor estrutural diferente, distinto, de acordo com a proposta compositiva e a proposta que fez você, Diógenes, sobre esse significado já com umas origens, digamos, extramusicais e sua relação com a própria prática. Então, eu acredito que podemos fazer alguns comentários, vamos dizer, unificadores do tempo. Né? Ok. Não, é sempre muito ilustrativo, né? Observar como essas estruturas retóricas, né? Que fazia parte dessa consciência, dessa maneira de olhar a composição, ela está se desdobrando em muitos caminhos, né? E como é potente todos esses elementos significativos, né? Me chama, eu gostaria muito assim de comentar, né, e pôr para os dois, tanto para o Márcio como para o Mário, uma questão que eu venho pensando, né? Quando nós temos letra na música, né, talvez a estrutura de significação se altere, né? Talvez ela atue até mesmo como um afeto mais do que um elemento simbólico, né? Porque o simbolismo se ativa na música instrumental, né? Aí eu comecei a perceber que eu nunca trabalhei na parte que tinha letra das missas. Eu sempre trabalhei nos 8 compassos iniciais. Porque justamente quando a letra entra, nós passamos a ter word painting, né? E aí que começa a ficar bonita a questão. Porque aquilo... vamos pegar a romanesca, né? Que a gente trabalhou tanto, né? Na verdade, ela tá ali no lugar dela mesmo, né? Ou seja, ela está debaixo de uma palavra que a induz a música, induz o compositor a buscar um campo simbólico de pureza, né? Na relação com o que o Márcio está falando. E, às vezes, dependendo das métricas, até mesmo esse que ele vai falar dessa galhardia, né? Dessa questão mais cerimonial do amor, né? E é muito interessante também ver que o que é interessante é ver que depois, não sei se depois, ao mesmo tempo, ou elementos alargados, que ela não está presente só, né, como dentro dos prototipos, mas ela vai ganhando outras relações de estruturais, né, sintáticas, né, o que vai fazendo com que a gente alargue esse entendimento do que é o processo de significação inicial. Não sei, são só coisas que eu estou pensando assim aqui, né? Mas é muito legal, e principalmente quando a gente vai para a música brasileira, porque aí eu acho mesmo, né, que, como o Márcio postula, nós vamos ter que entender todos esses processos epistemológicos, né, cognitivos, de toda essa gente aí, para criar novos ambientes de significação. Novos não, ambientes retroativos com a realidade com que eles vivem, né? Sim, é isso. O primeiro comentário que eu faço é nesse sentido. Eu vejo uma coisa... Sim. Sim, não, por favor, Márcio. Não, eu vejo uma situação interessante. A primeira coisa que me chama a atenção no que o Mário está colocando não é uma questão de significado, mas uma questão de função. A romanesca se deslocando... Né? A romanesca se deslocando do ponto inicial da obra, onde ela geralmente abre com um apelo, né, muito característico, né, ela partindo para o meio da peça, né, quer dizer, primeiro, como é que isso acontece, né? A hipótese, eu lancei uma que não sei se poderia vir a se constituir um ponto de partida, acho que há outras, mas uma das coisas interessantes é que ela troca de função, e se ela trocar de função, aí nós vamos parar para perceber, né? Os autores que se valeram dela também quiseram trocar de sentido no momento que a usaram, nós ainda não sabemos.
O Mário, que está pesquisando isso, poderá nos dizer dentro de algum tempo, né? Dentro de algum tempo. A gente mesmo no laboratório, pesquisando com outros colegas, vamos, né, tentar descobrir. A outra questão é o seguinte: quando a elaboração musical se aproxima da elaboração textual, a gente fica imaginando que ela tem uma espécie de subalternidade ao texto. E é verdade que em alguns autores do século XVIII e XIX, a gente vê algumas pessoas escrevendo sobre isso, né? Sobre essa questão mais subalterna ao texto. Entretanto, tem alguns autores que dizem que não, que o texto, o verbal, ele se completa com o texto musical, ele tem contornos de entendimento que sem o texto, aliás, sem a música, o texto verbal ele não teria alcance. Então, isso está, inclusive, em autores da língua portuguesa, né? É muito bom. Tem um crítico, que me lembro agora, 1739, 40, um crítico anônimo de teatro em Portugal, que ele fala que o que seria desses tragédias de Metastasio entre cortinas sem orquestra seria aborrecidíssimo. E ele fala por causa de uma apresentação de Catone em Utica, né, que é uma das óperas do Metastasio. Ou seja, é a música quem dá a dimensão do significado para o texto e não o seu conteúdo verbal. O conteúdo verbal é uma guia também, né, para chegar a uma ideia do que aquilo quer dizer, do que aquilo realmente precisa ser entendido. E eu ainda vou mais longe aqui na minha reflexão. Eu acho que não há só um diálogo com o texto, não. Eu acho que há um diálogo com imagens. Se há um século que dialogou muito forte com as imagens, foi justamente o século XVIII. Né? Justamente por causa da ópera, por causa do aparato teatral, até mesmo do aparato palaciano, onde essa música podia estar. Ou ainda, né, dentro do aparato religioso, as igrejas do Barroco, e em lugares, né, inclusive como o Brasil, elas tiveram uma espécie de construção arquitetônica e ideológica para capturar o ouvinte e que também está vendo, né, o espetáculo, por assim dizer. Né? Então, eu acho que há uma necessidade da gente buscar essas questões do significado, né, mimético, tópico, se quiserem. Eu acho que a questão da tópica precisa passar por uma nova discussão. O conceito do tópico está se estreitando e se diminuindo muito, se apropriado da forma como está sendo apropriado, para a gente entender, enfim, né, quais são os significados que a gente está aqui, então, em busca de debater. Eu acho muito interessante. Posso emendar, Gustavo, para emendar na lógica, né? Eu só trabalhei 2 exemplos com texto, que por acaso foram sucedidos pelo Guilherme Monteiro, que são os 2 mais tardios do Castro Lobo, né? E são 2 textos bíblicos. E aí eu estou de acordo com o que o Márcio disse, é muito complementar. O texto em si, quer dizer, é claro que o texto é muito forte, é o novíssimo dia, é o último dia da existência terrena, e outra destruição pelo fogo, mas sem a música e sem essa ambientação sonora, ele seria muito mais fraco. Ele usa, por exemplo, no último, esse século perine, ele usa a romanesca menor, e ele usa o acompanhamento em suspirado, e essa dissolução do mundo pelo fogo. E é o que o Márcio diz também, completamente pictórico. Está dentro da igreja, e é o juízo final, e essa destruição, e essa criação do novo mundo redimido pelo fogo, purificado pelo fogo. E os outros demais exemplos todos que eu vi, eles são instrumentais, mas eu acho que eles têm uma função, eu não sei qual é ainda, né? Ou eu arrisco hipóteses sem muito comprovação, eles têm uma função semântica. Se eu jogo um esquema de início no final, possivelmente eu estou querendo dizer que o meu final é um novo início, ou que o final não é um final conclusivo. Se eu jogo ele como segundo tema, o ouvinte culto da época diz, opa, aqui começou nova coisa. Se eu jogo ele como transição, eu dou uma rasteira no ouvinte culto da época e na expectativa dele. Ou seja, há várias possibilidades semânticas aí dentro do discurso, quer formal ou quer infraestrutural da disposição, que eu tô jogando um esquema que é conotado para o ouvinte culto
como um esquema de abertura para outras funções. Né? Mesmo sem o texto, eu já sei que alguma coisa extraordinária está acontecendo aí. Claro. O que eu queria ajudar também aqui a contextualizar um pouco é o seguinte: eu acho que a questão dessa significação ela tem a ver particularmente com um objetivo de alcançar uma dramaticidade, não? E, obviamente, quando existe a participação do texto e há uma estrutura musical, não sei se poderíamos dizer quem é o culpado, vamos dizer assim, de ter essa dramaticidade, mas eu acho que eles funcionam simultaneamente. O Stanislavski, né, o grande maestro do teatro, se referia dizia que na ópera a música era um amplificador do drama que estava no texto. Obviamente, nesse sentido, quando se extrai esse senso dramático, né, a música contextualiza, amplifica, impulsiona, e como diz Márcio, acaba sendo um elemento, ao final, a teatralidade toda se junta nesse processo de construção do significado. Aí tem a ver o espaço, a parte pictórica, acho que a palavra resumo de todo esse processo, que parte de um texto, depois a estrutura musical e a uma performance, uma interpretação, seria uma teatralidade de todo esse processo dramático, né? que mistura, vamos dizer, todas essas propostas em função desse significado. E aí entra em jogo, acho, justamente todos esses elementos num grande coquetel, diríamos assim, da bagagem dos espectadores e do que está sendo proposto para construir, então, um significado, vamos dizer, mais coletivo. Tem uma questão, Gustavo, que é importante agora que tu falaste, que eu me lembrei, né? Me chamou aqui muita atenção. O drama é uma condição essencial para a existência da obra de arte. O Aristóteles já diz isso na Poética. Então, quando nós estamos invocando, né, o que nós chamamos de poética hoje de uma obra, Aristóteles dizia que era a característica dramática da obra, né? A obra tem algum tipo de apelo em nós porque ela mostra conflitos, o conflito do ser ou da necessidade, né, que é como ele expõe. Então, dentro dessa perspectiva, né, se a música faz esse papel, ela nem precisava do texto, mas se ela está associada ao texto, o poder dela é ainda maior. O texto também ele pode ser falado e a mensagem passada. Aliás, é importante que a gente saiba como era comum naquela época também fazer teatro do metastásico em música. Mas é como eu acabei de dizer, existem várias menções de que isso era muito menos potente, muito menos persuasivo do que, né, estando com música. Com música era muito diferente. Né? Então, eu acredito que a obra, né, de arte, ela se vale de várias expressões. A musical, a verbal, a imagética. Né? Então, isso tudo é que vai construindo esse significado. Não dá para analisar isso num canal estreito, né? Cuja metodologia por si só também é restritiva. Me parece que a gente precisa de olhar de maneira mais ontológica, né? Um todo, né, que está sendo operado ali para entender qual é o significado daquilo. E quando a gente enxerga o resultado daquilo, é como o Mário disse, né? O sujeito se vê contido dentro, né, no caso do exemplo dele que ele falou do Castro Lobo, que o Guilherme Monteiro muito bem, né? E a gente vê né, como o indivíduo está pequeno, contido ali dentro da própria tragédia que é expressada com a obra de arte. Né? É muito interessante esse aspecto. Talvez a construção do sublime, né? Certamente. Professor Gustavo, o Guilherme Monteiro tem um comentário a fazer. Seja bem-vindo, Guilherme. Estás com áudio?
Podes falar, Guilherme? Talvez queira escrever, não? Ok, vai fazer depois a pergunta? Ou... Ok, então vamos aguardar. O Guilherme avisa-se aqui pelo chat, por favor, para te dar a oportunidade. Tá. O Guilherme me fez chegar aqui uma mensagem, eu já tinha dito a ele que fizesse essa consideração também aqui, porque acho que seria interessante, talvez ele esteja com dificuldade de conexão lá. Ele fala da incidência também recorrente da romanesca em alguns gêneros que não fazem parte da música do século XVIII e não fazem parte daquilo que nós chamamos de música erudita, né? Certo. Não sei se ele voltou aí, não sei se ele pode fazer, se ele quer que eu continue aqui colocando. Oi, tudo bem? Agora consegue me escutar? Pronto, Agora pronto, sim. o Guilherme já está aí. Opa, boa noite a todos, tudo bem? É justamente isso, que a gente estava, eu e o professor Márcio, investigando outros usos da romanesca. Antes disso, desculpe, parabenizar a exposição dos professores, que foi muito edificante. Esse debate que a gente tem no campo da musicologia, que precisa ser amadurecido. Agradeço ao professor Diógenes, ao professor Mário, ao professor Márcio, por todo esse debate que está sendo gerado em relação às nossas pesquisas, e falar em relação justamente ao uso desse esquema em outros gêneros que não a música propriamente dita do século XVIII. Nós temos verificado o uso desses esquemas muito fortemente em outros gêneros musicais, como o rock, principalmente, né? E vários dos seus subgêneros também. Eu ligando mais pela parte do power metal, a ocorrência desse tipo de esquema, enquanto o professor está verificando outros gêneros um pouquinho mais leves, né? Como hard rock. E eles são bastante abundantes, né? Então, pelo menos ao que eu tenho verificado até agora, vinculados à expressão do heroísmo nesses gêneros, né? Então, é interessante também notar que isso também se relaciona um pouco com a pesquisa do professor Mário, porque essas romanescas elas ocorrem geralmente ao meio das sessões, ou principalmente nos coros, né? Nos refrões dessas músicas. Então, é algo que a gente está notando que transcendeu em muito o uso da romanesca em relação à música historicamente formada, a música do século XVIII, XIX, e chegou até nós de maneira muito forte. E essa pesquisa apenas ela tá fazendo apenas uma coleta desse material para depois desdobrar em um estudo mais aprofundado. Então, é apenas esse comentário, dizer que esses usos eles se fazem muito fortes até hoje, e dizer que nós vamos continuar com essa pesquisa, variando um pouco o escopo da pesquisa, né? Não tão centrado em música do século XVIII, mas música dos séculos XX e XXI. Muito obrigado. Certamente, muito obrigado, Guilherme. Este processo, o que nós vemos... Eu queria comentar um pouquinho? Claro, professor, por Pois favor. Guilherme, é mais ou menos isso que eu estou tentando sistematizar, né? Partindo de algumas leituras da área da sociologia, você percebe que somente aquilo que vai vir do materialismo histórico, você percebe que a entrada das classes sociais vai criar, digamos assim, plataformas de escuta, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma coisa na sociedade ocidental que é uma guia, né? Aquela que vem sendo empurrada dentro de uma cultura aristocrática, que aí também envolve a igreja, depois a burguesia e a alta burguesia do século XIX, né? Um dos autores muito bacanas para a gente ler é o Terry Eagleton, né? Depois da teoria, no seu capítulo 2, ele vai trabalhar tudo isso muito bem trabalhado. Mas tem outros. Você também pode usar a Marilena Chauí para perceber como essas estruturas culturais elas podem ser observadas pelas classes sociais. Tá, enfim. Então, nessas leituras, eu estou tentando criar aí um tipo de lugares de observação.
né, que eu chamei de energia hegemônica, energia dispersa e energia controlada, né, para poder trabalhar as três, a mesma codificação em três ambientes diferentes, não é? E depois eles atravessados pelas classes sociais, né? Então, de uma certa maneira, eu observo na energia hegemônica tudo aquilo. Por que ela é hegemônica? Porque ela traz os códigos cultos, não é, que formam as sociedades dominantes, tá bom? Por exemplo, na música, toda música religiosa, ligada também, né, na sua aliança secular, né, com todo o poder aristocrático, mas que vai ser assumida pela burguesia, mas essa burguesia depois vai se liquidando. Enfim, mas também não fica fora aquilo que eu chamo de energia dispersa da cultura popular e folclórica, porque ela também recebe, como o Mário de Andrade falava, de uma maneira triturada, esses elementos por escutas espontâneas, né? E por escutas espontâneas, ela também tem um processo de criação espontânea. Bem, todo esse conjunto, como a Alga falou hoje, ela vai ser muito bem captado pelo cinema. E o cinema é uma das primeiras ferramentas de cultura de massa que nós temos. E aí, onde que está o controle? Como o Egerton fala, né, a cultura de massa sabe muito bem modular, né, os usos dos simbolismos, digamos assim, universais. E eles são projetados para dentro daquilo que a gente vai chamar de uma cultura, digamos assim, uma cultura que une a em grandes espaços. Nós vamos utilizar todos esses elementos que vêm pela ópera, pode vir pela banda de música, e eles vão sendo filtrados para dentro de um produto. E por isso que esse produto é controlado, porque você vai lidando com esses arquétipos que estão na sociedade. Então, a minha proposta é sempre trabalhar com esses três elementos articulados, né? Energia hegemônica, energia dispersa e energia controlada. E observando, hoje eu mostrei para vocês só uma que é a hegemônica, né? Então, aí essas tópicas, elas são reproduzidas, elas criam processos de comunicação e de identidade, né? Precisávamos ainda falar sobre memória coletiva. Elas criam esses processos de territorialidade, de identidade, de patrimonialização, né? Mas elas também transbordam, né? Elas transbordam. Elas podem transbordar num maestro de ópera italiana que pega o trem, que pega um barco no norte da Itália e escorrega do trem e conhece uma cabocla no interior de São Paulo. E aí começa a fazer música caipira, né? Mas utilizando o quê? Aquilo que o Mário de Andrade muito bem coloca, né? As trituras, né? Então é assim que eu estou tentando resolver isso, mais do que ficar tentando observar representações mais mecânicas, né? Dessas estruturas. Não sei se eu contemplei aí a sua indagação. Muito obrigado, professor Jorge. Bom, já temos um tempo aqui de discussão, mas se houver ainda algum espaço, para alguma pergunta ou consideração a mais, né? O Wagner Tiburtino, professor. Perfeito. Vamos dar, então, a palavra a Wagner. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Wagner. Seja bem-vindo. Quero agradecer desde já a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês. E, enfim, para tentar poupar tempo, faz parte do meu trabalho justamente pesquisar alguns desses esquemas e discutir, mas muito voltados aos instrumentos de cordas dedilhadas do século XVII. Então, eu discuto autores como Vespasiano, a maioria dos tratadistas de guitarra barroco do século XVII. E a romanesca, ou guarda-me las vacas, como vocês já comentaram, é um esquema muito utilizado na hora da composição e na hora da improvisação. E o que eu achei interessante é como muda o significado da romanesca no século XVIII, né? Por exemplo, a romanesca no século XVII, nos instrumentos de cordas dedilhadas, mais precisamente a guitarra barroca, que é um instrumento que era
considerado um instrumento popular, né, um instrumento que não tinha muito valor social, a romanesca era utilizada justamente nas partes mais virtuosísticas da música, por exemplo. Então, temos partes do próprio Canários do Gaspações, onde aparece a romanesca justamente na hora dos rasgueados. E os rasgueados, no contexto sociocultural da época, era considerado totalmente de mau gosto. Então, se comparando com a vihuela, né? E o alaúde barroco, que era tocado mais no estilo ponteado, um estilo, traduzindo para a gente, hoje o estilo dedilhado. E eu achei muito interessante justamente como muda, né? Por exemplo, o significado desse esquema de acordo com o repertório, por exemplo, como o professor Márcio Páscoa comentou nas obras que ele vinha analisando, em que e o próprio Dr. Diógenes chegou a comentar em relação que a romanesca pode significar, dar um certo sentido de amor, né? Enquanto nos instrumentos de cordas dedilhadas, a romanesca é vista totalmente para mostrar o virtuosismo do intérprete. E falando ainda mais anteriormente, né, a romanesca também aparece agora falando do Renascimento, nas obras para vihuelas, como a Fantasia 7, do John Dowland, aparece justamente no trecho onde contém várias semicolcheias. Então, a música vai se desenvolvendo aos poucos, e na hora que aparece a romanesca é justamente a parte de maior virtuosismo. E também, em relação ao que o professor Mário Trilha estava comentando, que a romanesca, já agora no repertório do século XVIII, na guitarra clássico-romântica, existem dois compositores que foram muito importantes na literatura dos instrumentos de corda dedilhadas nessa época, que é o Fernando Só e o Mauro Giuliani. E sempre quando eles apresentam a romanesca, também eles não apresentam no início, né, como o Gerdiger fala, que geralmente a romanesca é um esquema de abertura, e esses dois compositores, tanto o Fernando Só quanto o Mauro Giuliani, não apresentam, até onde eu tenho pesquisado, em nenhum momento se encontra a romanesca no início da obra, sempre em transições. Então, só queria dar essa contribuição também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sim, Wagner. Wagner. Normal, porque o Giuliani já vem bem mais tardio. Né? Sim. Uhum. Seria surpreendente ao contrário, né? Que ele, no século XIX, estivesse fazendo o mesmo uso de 100 anos antes. Mas também tem uma outra coisa, né, Wagner? O uso da romanesca no século XVII, né, ou seja, no contexto dos vihuelistas e do Guarda Milas Vacas é outro. Ainda não podemos nem dizer que vai ser a romanesca como pensada naquela no século XVIII, né? Então, é aí que entra uma questão que nós estávamos discutindo na palestra da Olga. Qual é o momento de origem disso, né? Dessa estrutura, ou do modelo da estrutura que vai servir as ideias que os compositores põem no papel? E tem uma associação, né, de sentido sempre, pode não ter, né? Ou pode ter e seja muito difícil, porque, como você mesmo percebeu, os contextos históricos e sociais locais são diferentes, né? Então, essas coisas podem ter significados diferentes para esses grupos de músicos, compositores, de artistas, né? Então, isso tudo seriam teses e teses, porque são trabalhos que estão sendo suscitados, mas não estão feitos, né? Bom, muito obrigado, professor, pelo seu comentário. Alguém mais tem alguma pergunta ou consideração para fazer? Temos mais alguém? Não há mais ninguém inscrito, professor. Ok. Bom, então, prezados colegas, agradeço enormemente sua contribuição nesta mesa, as considerações
feita sobre o tema levantado para hoje. A todos os presentes, os inscritos, o pessoal que está assistindo a nossa mesa no simpósio, o nosso obrigado por prestigiar o evento. E gostaria de convidá-los a continuar frequentando e assistindo às atividades deste simpósio que apenas começa hoje. Agradeço a sua presença e dou o apoio da FAPEAM, que fez possível este seminário, à universidade, ao governo do estado do Amazonas e a todas as forças cósmicas que nos ajudaram a realizar este simpósio. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Jorge. Obrigado, Gustavo, pela moderação. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Márcio, pelo Gustavo. Mário. Uma boa Obrigado, noite. Jorge. Obrigado. Obrigado ao Mário. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.